Olá, meus amigos e minhas amigas, esse é o Espaço Pedagógico da FAD-Vale, no seu canal do YouTube. Eu sou o professor Amauri, trabalhando a respeito da disciplina de tópicos penais e processuais penais, meus fraternos amigos do 10º período que fecham agora o ciclo da graduação. Nos encontros anteriores, nós nos fizemos um apanhado introdutório e teórico a respeito dos pontos centrais da Lei 13.964 de 2019, a chamada Lei Anticrime. Verificamos os antecedentes históricos a respeito da tramitação do projeto, da aprovação e da vigência da lei. Tivemos também a oportunidade de verificar as bases epistemológicas do movimento do direito penal simbólico, do garantismo penal, do modelo acusatório. E agora a gente prossegue, cumpre mais uma etapa nessa trajetória, abordando a questão do juiz das garantias, que, na minha visão, que é compartilhada, obviamente, através de posicionamentos de grandes juristas, nós temos condições de observar que talvez seja o assunto um dos mais relevantes e significativos, que é o juiz das garantias. É o modelo acusatório, aquele que diz que não pode ocorrer o atravessamento nem a mistura das atribuições dos atores das agências penais no ambiente de persecução penal, que vai o quê? Fazer uma moldura, que vai modelar o juiz das garantias. Na realidade, se a gente verificar em termos dos processos penais em direito comparado, praticamente todos os países com legislação mais avançada, eles vão dotar o sistema penal, com alguma diferença aqui e acolá, de um sistema baseado no juiz das garantias. Na América Latina, para se ter uma ideia, apenas o Brasil e Cuba não fazem a previsão expressa do juiz das garantias. A Argentina, na sua reforma processual penal da década de 90, introduziu o modelo do juiz das garantias. As atribuições, as competências foram fixadas, embora a gente tenha que reconhecer que há no país portenho um avanço ainda gradativo em relação à efetividade dessas medidas do juiz das garantias, mas de qualquer modo há uma previsibilidade legal, talvez reforçando o modelo acusatório que já é previsto nessas constituições. Ainda há uma observação muito interessante a ser feita a respeito, por exemplo, da Operação Mãos Limpas na Itália, que se viu de modelo, de protótipo, segundo alguns atores da Operação Lava Jato no Brasil, a referência da presença ali na Manipulity do juiz das garantias. E logo quando foi aprovada e entrou em vigor a Lei 13.964 de 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, fez uma advertência do alto da sua cultura jurídica e do seu conhecimento a respeito do assunto, que o juiz das garantias no modelo europeu é um juiz que funciona como um híbrido ali de garantia e de agente da persecução penal também, como se fosse um ministério público. Tanto que ele pode avançar em termos da arrecadação de elementos de imputação que digam respeito à autoria, materialidade e tipicidade. E o nosso modelo talvez fosse um modelo um tanto quanto que sui generis, genuíno, porque nós, na verdade, compartimentamos a jurisdição penal através da introdução do juiz das garantias no artigo 3º-B a 3º-F do Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019. Fizemos uma divisão de competências de que há um órgão jurisdicional com competência para os fatos da persecução penal de primeiro nível, vamos dizer assim, até o momento em que se recebe a denúncia ou queixa, e a partir desse momento a competência cessa para que se inaugure outro
do juiz da instrução e juiz do julgamento. Talvez isso seja até mesmo o motivo de algumas críticas em relação à figura do juiz das garantias, alguns dizendo que seria uma grande ociosidade, porque no modelo europeu e no modelo dos países em que são adotadas as figuras exatas do juiz das garantias ou figuras próximas, nós não temos uma investigação criminal conduzida às vezes por uma autoridade policial, tal qual o modelo do nosso delegado de polícia aqui no Brasil, que atua com uma atividade intelectual, hoje reconhecida expressamente pela Lei 12.830, com autonomia e independência, paralelamente ao Ministério Público, também que tem o dominus litis sobre a ação penal, nos termos do artigo 129.1 da Constituição Federal. Todas as medidas de cunho restritivos em relação a direitos ou garantias fundamentais, em relação ao próprio âmbito da investigação criminal, precisam de indícios veementes para a sua decretação, enquanto que nos países que adotam o juiz das garantias, essa decisão ela é de conteúdo cognitivo sumário, em que não se exige muita veemência dos indícios, os indícios podem ser mais frágeis, podem ser mais débeis. Expressamente, o artigo 3º-B do Código de Processo Penal diz que a função, a tarefa do juiz das garantias é assegurar o controle da legalidade no âmbito da investigação criminal e também acautelar e tutelar os direitos individuais quanto às restrições que são impostas nesse ambiente. Como que então se formata essa competência do juiz das garantias? Desde o momento em que ocorrer a notícia crimes, a comunicação do flagrante delito deve ser feita ao juiz das garantias, todos os incidentes decorrentes daquele início de atividade persecutória do Estado deve ser objeto de deliberação decisória pelo juiz das garantias naquilo que for de competência do juiz do Poder Judiciário. Então, o relaxamento ou a conversão do flagrante em prisão preventiva, a concessão ou não de medidas cautelares, medidas assecuratórias, o conhecimento de habeas corpus, as diligências e as atividades investigativas quando necessitem de avançar sobre a flexibilidade de alguns direitos fundamentais, como o direito à privacidade, que pode ser afetado por uma interceptação telefônica ou uma busca e apreensão. Toda essa atividade de pulso da investigação deve ser objeto de deliberação pelo Poder Judiciário e vai ter no juiz das garantias o seu órgão jurisdicional competente. E com uma determinação expressa da lei, aquele juiz, pessoa física, membro da magistratura, que atue como juiz das garantias em determinado caso, em determinado episódio concreto, ele fica impedido de atuar, quer seja na fase instrutória daquele mesmo caso, ou mesmo na fase de julgamento daquele caso. Essa divisão, essa bifurcação das atividades de cunho jurisdicional no âmbito da persecução na primeira etapa e da persecução em juízo na segunda etapa, ela vai ser objeto de uma preocupação enorme pelo legislador a partir do momento em que culmina o impedimento que pode levar a uma nulidade absoluta do ato praticado em afronta a esse distanciamento que o juiz das garantias deve observar em relação à fase de instrução e à fase de julgamento. Repetindo então, para que possamos frisar com maior nitidez, a competência do juiz das garantias cessa no momento do recebimento da denúncia ou da queixa. A sua atribuição, conforme dito pela lei, é de maneira global, genérica, abrange todas as infrações penais, quer sejam os crimes comuns de competência da Justiça Estadual, da Justiça Federal, os crimes eleitorais. Entendemos também que, embora seja uma previsão expressa do Código de Processo
penal comum, pode haver uma interpretação ampliativa para que isso seja observado também no âmbito da justiça militar, no Código de Processo Penal Militar, porque é uma interpretação ampliativa no sentido de trazer respaldo aos direitos e garantias fundamentais. A única exceção que a legislação colocou a par do não funcionamento do juiz das garantias é aquela competência atribuída pela Lei 9.099 aos juizados especiais criminais no que diz respeito às infrações penais de menor potencial ofensivo. E foi razoável essa exceção criada pelo legislador. Nós sabemos que essas infrações de menor potencial ofensivo são objeto da chamada autuação sumária, o termo circunstancial de ocorrência deflagra esse procedimento e normalmente não há necessidade de prisão em flagrante, de nenhuma outra medida cautelar, de prisão ou alternativa à prisão, de medidas assecuratórias, enfim, a instrução ela é toda concentrada no próprio ambiente da ação penal, então não se justificaria a bifurcação da competência, a divisão da competência para que pudesse ater o juiz das garantias ao trabalho a ser exercido em torno dos crimes de competência da lei do juizado especial criminal. Não obstante esse quadro, e principalmente a partir, vejam bem, a partir do momento em que se entra em vigor com a lei e se observa que ela vai fazer uma mudança crucial no nosso sistema processual penal, levando muita preocupação. E lembrem-se que eu disse para vocês nos encontros anteriores que isso foi fruto do enxerto, de uma acomodação ao projeto apresentado pela Presidência da República na tramitação no Congresso Nacional. Então não houve nenhum tempo mínimo, né, para se preparar uma estrutura suficiente para que o juiz das garantias pudesse funcionar. Tanto que em 2015 ou 2016, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez um estudo apontando sobre a inviabilidade logística de se adotar o juiz das garantias no processo penal brasileiro. Quando então entra em vigor, há necessidade do ministro Dias Toffoli conceder uma decisão dizendo que as normas atinentes ao juiz das garantias não seriam aplicáveis aos procedimentos do Tribunal do Júri. E com razão, pois crimes violentos, crimes dolosos contra a vida, que exigem um esforço no sentido de trazer um resultado dentro de uma harmonização com o princípio da razoável duração do processo, o que não é tarefa fácil. Nós não temos uma estrutura de competência jurisdicional que pudesse fazê-lo. A lei, até ciente disso, buscou contemporizar, mas não na quantidade suficiente. Disse que essa regulamentação poderia ser feita no prazo de 180 dias. Disse ainda que nas comarcas de vara única, os tribunais respectivos deveriam organizar rodízio entre os juízes, mas veja bem, quando se puxa um juiz de uma competência que não é penal, vai desfalcar em algum determinado momento a atividade jurisdicional que diz respeito aos processos de natureza civil, fazenda pública, meio ambiente, infância e juventude, direito de família, outras situações de cunho importantíssimo para a coletividade de uma maneira em geral. Então, voltando à questão do Tribunal do Júri, o ministro Dias Toffoli proferiu uma decisão dizendo que não se aplicava aos procedimentos do Tribunal do Júri. Nós sabemos que o procedimento ele é misto, né? Ele tem uma fase inicial até a pronúncia em que se admite a acusação a ser exercitada no plenário do Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes contra a vida. Por isso, aquele juiz que pronuncia, ele não vai abordar o mérito, ele vai apenas reconhecer que existem alguns indícios que são estritamente razoáveis no sentido de se mobilizar o júri para aquela apreciação de maior
profundidade. Todavia, e isso pouparia o juiz das garantias, né? Poderia ser o juiz que cuidou daquele caso concreto dentro de todos os incidentes e procedimentos do inquérito policial ou da investigação, aquele a proferir a decisão de pronúncia, fazendo-se inclusive aquela instrução inicial do chamado sumário de culpa nos procedimentos do tribunal do júri. Não obstante isso, e me parece de uma racionalidade poupar energia em torno do juiz das garantias, nós temos em algumas situações, conforme o artigo 408, 409 do Código de Processo Penal, que o juiz, naquela etapa intermediária do procedimento híbrido do tribunal do júri, ele pode avançar em decisão de mérito, quando ele faz o quê? Ele proclama a absolvição sumária, quando ele reconhece que o fato não existiu, quando ele exclui a culpabilidade, por exemplo, e aplica a medida de segurança, reconhecendo a inimputabilidade com base no artigo 26 do Código Penal, quando, eventualmente, ele reconhece que não foi o acusado o autor do fato, ele está proclamando avanço sobre o mérito. Então, ele estaria impedido, observando-se a lógica do juiz das garantias. Não obstante isso, foi feita essa ressalva que também em relação ao tribunal do júri não haveria a aplicação. A Procuradoria-Geral da República e várias associações, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, associações ligadas ao movimento de proteção e defesa da mulher contra a violência doméstica e familiar, fizeram uma mobilização no sentido de que também em relação à Lei 11.340, aos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não fossem aplicadas as regras atinentes ao juiz das garantias, porque envolveria, digamos, uma maior retenção no desenvolvimento da atividade jurisdicional e poderia comprometer algumas medidas a serem adotadas em proteção à vítima. Eu quero ressaltar aqui que isso também foi objeto da decisão do ministro Toffoli inicialmente, e posteriormente houve uma decisão do ministro Luiz Fux, que no âmbito das ADINs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, suspendeu sine die todas as normas aprovadas e contidas na Lei 13.964/2019 sobre o juiz das garantias. E assim, essa suspensão sine die significa que não está havendo a sua aplicação, não há exigibilidade de seu cumprimento. Não obstante esse quadro, é crucial que nós continuemos refletindo a respeito do juiz das garantias, porque em determinado momento o plenário do Supremo Tribunal Federal ele vai se debruçar sobre a questão, podem ser moduladas algumas regras para a sua aplicação, e o movimento pelo juiz das garantias é um movimento que ele é irreversível, não há como se recuar nesse procedimento. Nós precisamos de ter maior racionalidade para a sua aplicação. Por último, eu gostaria de salientar também que o artigo 3º do Código de Processo Penal diz que o juiz das garantias é o responsável por assegurar as regras de direito mínimo ao preso, inclusive para evitar ajuste ou entre autoridades ou providências no sentido de vulnerá-lo a uma exposição à imprensa ou midiática. Nós observamos, então, que, não obstante as regras do juiz das garantias não estejam sendo aplicadas de maneira efetiva, há uma necessidade de que nós reflitamos a respeito dela. Não vejo, a partir dessa suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, nenhuma situação de turbulência, pois nós temos hoje súmulas vinculantes, jurisprudência de tribunais superiores e toda uma organização da atividade de investigação do Ministério Público e do Judiciário que é capaz, de modo razoável, de respeitar as garantias fundamentais. Mas não podemos deixar de reconhecer que o juiz das garantias é um passo a mais para filtrar os excessos, para condicionar
a jurisdição penal de uma melhor qualidade de acerto, evitando-se inclusive o que a gente cunha como o superjuiz, o juiz super-homem ou a juíza Mulher Maravilha. Muitos falam também a respeito da síndrome de Dom Casmurro, ou síndrome de Bentinho, aquele que tem mania persecutória, talvez fruto de um modelo mental paranoico, entendendo que não há aversão nenhuma a ser acolhida, a não ser aquela que em determinado momento foi criada. Enfim, o juiz das garantias, quando devidamente preparado e organizado, colocado à disposição da coletividade, terá uma funcionalidade que irá aprimorar de maneira substancial a atividade de persecução penal no Brasil. Um abraço a todos, estaremos juntos brevemente em uma outra oportunidade.